Olá! Vamos para mais uma aula. E essa aula é maravilhosa, essa aula é especial. Essa aula é especial. Pegue seu material de apoio, suas anotações, enfim, se precisar, revise a aula para que você não tenha nenhuma dúvida. Essa aula é muito importante. Hoje nós vamos falar das 3 leis sistêmicas ou as leis do amor. Eu gosto de chamar leis do amor. Gosto muito. Vamos lá. O filósofo e teólogo Bert Hellinger, olha só, filósofo e teólogo, ele é o criador das constelações familiares, tá? Ele observou em seus estudos que existem 3 leis universais que regem as dinâmicas familiares, conhecidas também como as 3 leis do amor. A lei da hierarquia, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento. Eu gosto de iniciar com a lei do pertencimento, depois a lei da hierarquia e depois a lei do equilíbrio. Geralmente, quando a gente observa que a lei do pertencimento está ok, a lei da hierarquia está ok, geralmente a lei do equilíbrio já está maravilhosamente bem, tá? Então, eu sempre gosto de iniciar com a lei do pertencimento. Lei, já fala, né? Pertencimento. Lembra, gente, que viemos de um grupo, né? A gente faz parte de um grupo sistêmico, de um grupo familiar. Nós viemos da onde? Da onde a gente veio? Tem o pai, tem a mãe. O pai veio da onde? Né? Dos nossos avós. A mãe veio da onde? Dos nossos avós maternos. E depois deles, os avós vieram da onde? Não vieram do nada. E assim vai, começa até chegar à origem de tudo, tá? Então a gente vem da origem, né? Nós não viemos só do pai e da mãe, né? Para o pai e a mãe estar aqui, precisou que nossos avós existissem. Então vamos lá iniciar com a lei do pertencimento. Então, de acordo com essa lei, todos que nascem no sistema familiar tem o direito de se sentir pertencente. Aí é que tá. E quando não se sente pertencente? E quando uma criança nasce de um vínculo de um pai e de uma mãe, aonde a mãe só teve o vínculo, não durou nem na gestação esse relacionamento, né? Por escolhas deles, né? A mãe optou somente ela desempenhar o papel de mãe. Tá? Então, provavelmente, essa criança vem já entendendo, né, que como se não tivesse pai. Então, já não se sente pertencente, já é uma lei quebrada. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, poxa, eu não conheci meu pai, né, minha mãe disse que meu pai não era legal, que meu pai não, foi irresponsável, aí já tem um emaranhado. Provavelmente essa criança vai ter algum problema na área da vida quando se tornar adulto, tá? Quando criança somos dependentes dos pais, mas depois essa criança pode ter, sim, muitas áreas afetadas da sua vida, como por exemplo o profissional, porque o pai representa a força do mundo, e ele não teve essa referência paterna. Então ele entende que a referência paterna é fraca, é anulada da vida dele. Então ele não se sente pertencente ao lado paterno ali. Então, é bem provável que tenha algum emaranhado aí a ser resolvido. Todos têm o direito de pertencer. Todos. Então, essa criança, ela tem o direito de pertencer. A herança emocional dela vem desse pai também, não só dessa mãe. Então, ela tem o direito de pertencer. E nós, pais, não podemos tirar o direito dos nossos filhos de pertencer, mesmo que é desagradável, né, a paternidade, mas a gente vai aprender isso mais à frente também, que é nas formas de emaranhamento. Então, nós vamos focar aqui na lei do pertencimento, só para vocês entenderem, sempre trago exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a lei do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Isso inclui até mesmo os antepassados. Ah, lembra que eu falei na outra aula que nós viemos de um grupo muito grande, né? São muitos os membros familiares para que nós estivéssemos aqui. Então, pode ser que alguém ficou excluído também lá atrás, né? Provável, né? Nas dinâmicas, aonde Bert estudou muito, ele observou que todos os sistemas que ele estudou tinham excluídos, tá? Então, assim, todos têm o direito de pertencer, isso inclui até mesmo os antepassados e possíveis abortos, tá? Abortos é uma questão bem delicada dentro do sistema. Geralmente é o que é mais esquecido, são os abortos dentro do sistema, tá? E ele traz para as próximas gerações também comportamentos, ele traz dificuldades, porque essa próxima geração, um dos membros podem se identificar com esse aborto que ficou excluído lá atrás, inconscientemente, e ele ter, por amor a este aborto, ele pode também ter comportamentos com que de alguém que foi esquecido, chamamos de amor também, né?
é um amor destrutivo, não é construtivo, mas é um amor. É o amor. Em amor a este membro que não se sente pertencente, que foi esquecido, eu vou honrar a vida dele aqui. Então você deixa de fazer as suas próprias, de criar a sua própria história, de ter os seus próprios comportamentos, e você acaba tendo um vazio que você não sabe de onde veio. Ah, você pode estar a vida muito, tem tudo para estar feliz, bem financeiramente, um bom relacionamento, enfim. Mas assim, do nada você sente um vazio existencial, um vazio realmente muito. É, é, é um vazio que você não define, uma falta muito grande de algo, tá? Isso é uma lealdade, geralmente, com os abortos, tá bom? Então, assim, com os antepassados e possíveis abortos, que não poderão ser excluídos ainda até pela morte. Muito forte aqui, né? Ainda que pela morte. Não é porque morreu que ele tem que ser esquecido, que ele não faz mais parte do membro, que não faz mais parte, né, do sistema familiar. Então, mesmo que ele não esteja mais aqui, que interrompeu um ciclo, né, por uma fatalidade, ou geralmente é o que acontece, nós não temos o direito de excluir aquele, não temos como substituir aquele lugar sempre vai pertencer a este membro, tá? Então, essa é a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, tá bom? Mesmo que ainda pela morte. Ninguém tem o direito de excluir ninguém. Então, pertencimento. Poxa, mas é alguém que fez algo ruim lá atrás. A gente não vai olhar o comportamento deste membro. A gente tem que entender que ele tem um lugar dentro desse sistema e esse lugar é dele por direito. Né? Cada um cria a sua história e tem suas consequências. Tá? Então, a gente não pode, de certa forma, colocar numa peneira quem era bom, quem era ruim. Tá? E a gente fazia muito isso, né? A gente tem esse pré-julgamento das pessoas. Ah, então você faz parte porque você condiz com o que o meu sistema familiar quer. Mas se você não faz o que achamos que é correto, você é excluído, tá? Essa é a lei do pertencimento. Agora é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, a segunda lei do amor, que eu gosto de deixá-la em segundo lugar, tá? Mas caso você se identificar, eu quero colocar a lei do equilíbrio, não tem problema. Bert não deixou nada organizado entre as leis sistêmicas, mas eu entendo sempre que ele colocou nas dinâmicas dele em ênfase a lei do pertencimento primeiro. Então, eu também me identifiquei com a lei do pertencimento. Então, agora vamos falar da lei da hierarquia. A lei da ordem ou hierarquia indica que os que nos antecederam têm preferência sobre os que vieram depois. Por isso, precisamos respeitar os avós, pais, irmãos mais velhos e todos os ancestrais. A vida somente chegou até nós porque outros contribuíram para isso, os nossos antepassados. Essa lei é maravilhosa, bem fácil de identificar. Bem fácil de identificar. Por quê? Quando chega um cliente aqui para mim e ele diz assim: ah, meu pai faleceu ou a minha mãe se separou. Vamos colocar um exemplo da mãe se separou. Né? Minha mãe se separou quando criança, nunca mais entrou num relacionamento. Né? Vamos colocar este paciente no masculino. E essa criança toma as dores dessa mãe. Né? Ela viu que essa mãe passou muito trabalho, viu que a mãe dedicou uma vida, né, a essa criança. E ela tudo foi armazenando no subconsciente dela, no inconsciente. Então, tudo que acontece geralmente é tudo inconscientemente, tá? E quando essa criança cresce, vai ter dificuldades. Ela chega aqui, né, trazendo informações que tem dificuldades, né, de se manter num relacionamento, ou que se sente muito cansada, porque tudo ela resolve para a mãe, né, e para os irmãos, se tiver irmãos. Então, assim, aí, opa, a lei da hierarquia. O que acontece? Nós devemos respeitar quem veio primeiro. Nossos pais vieram primeiro. Independente de como meu pai é, como a minha mãe é, como eles se comportam, como eles decidem viver a vida deles, eles ainda são grandes e nós somos pequenos. Eu vim depois, tá?
Se essa criança entende que o pai abandonou ela, não apareceu mais, e sua mãe, né, assumiu esse lugar, essa criança, por amor à mãe, por tomar as dores da mãe, ela sai do lugar de filho e vai para o lugar do pai. O que acontece? Ela sai do lugar de filho e vai para o lugar do pai é um lugar grande, o lugar dela é pequeno. O fardo de um pai é muito grande dentro de um sistema. Aí acontece já a lei do pertencimento quebrada, porque exclui o pai. Essa criança, ou quando se torna adulto, assume o papel de pai. Aí, se ele estiver num relacionamento, ele já não consegue assumir o papel de esposo, porque ele não está fazendo. Ele está fazendo o papel de pai. E até mesmo dentro, como se estivesse num relacionamento com a mãe. Não falo em ato sexual, tá? Mas ela é como se a mãe não conseguisse mais resolver sozinha a vida. Quando coloca esse filho no lugar, né? No lugar do pai dessa criança, enfim, ela não dá lugar para outros relacionamentos e esse paciente também não consegue se identificar dentro do relacionamento. Ele não consegue estar fazendo o papel dele dentro das suas relações. Ele faz o papel maior, faz o papel do pai, esse papel é pesado, com o tempo ele vai se sentir muito cansado, exausto, vai começar a ter problema nos relacionamentos, ou não vai conseguir ter relacionamentos, porque ele entende que o lugar dele é lá no lugar ao lado da mãe dele, tá? A mãe também não se abre para construir a própria história, se permitir ao amor, a ser amada, talvez por uma decepção com o pai desse filho, né? Então para ela é mais confortável estar assim. Então ele começa a interferir, além dele sair do lugar de filho, não conseguir ser ele vai lá fazer o papel de pai, que é pesado, ele não dá conta, não tem como dar conta, fica pesado mesmo, e ele não consegue fazer nada, ele fica totalmente travado, totalmente bloqueado, tanto no profissional, relacionamento, enfim. Né? Como pai, se tiver filhos, né? Porque ele não vai conseguir nem se posicionar. Tá? Essa é a lei da hierarquia quebrada. Então é uma lei muito importante. A gente tem que respeitar, mesmo que esse pai não fez o papel dele, isso aí é uma consequência do pai. Mas mesmo assim, meu pai me deu a vida. Então eu sou 50% pai, eu não posso anular esse pai. E ainda tomar o lugar dele. Não, eu tenho que tomar a vida que me foi dada, a vida que meu pai contribuiu, independente das escolhas do meu pai. E como meus pais se comportaram no passado, não importa, a gente não quer saber sobre isso. A gente só quer saber qual é o nosso lugar, né? E a gente precisa tomar esse amor de pai dentro da constelação. Então, daí a gente traz para a dinâmica, né? Faz a reconciliação com esse pai, né? Ele se libera com amor, né? Ele também mostra para essa mãe que ela dá conta, que ela é maior do que ele, para esse pai que ele é maior do que ele se libera com amor e ele começa a ter ordem na vida dele, né? Nos relacionamentos, ele consegue voltar para o lugar dele, é um lugar pequeno, tá bom? Essa é a lei da hierarquia, então a gente respeita sempre quem veio primeiro. Uma coisa importante, perante os irmãos, somos todos iguais, mas mesmo assim, aquele que veio primeiro é maior, tá? Porque ele trouxe toda a experiência para os nossos pais, para que os outros pudessem chegar com mais conforto, entende? Também tem que ver se não tem um irmão caçula aí fazendo papel de irmão mais velho, tá? Então tem que cuidar, investigar aí toda a história por trás, né? Quando alguém traz algum sentimento, eu tenho... tem sido difícil com meu irmão, enfim. Aí você, como constelador, você vai investigar, você vai dizer, geralmente quem resolve as coisas, né? Você entende que seu irmão ele está ocupando o lugar dele, você vai fazer toda essa investigação, vai ver se esse filho mais novo não está ocupando o lugar de irmão mais velho, daí ele perde esse lugar, vai lá pro outro lugar, ou até mesmo se sente excluído, né? Daí forma de tentar entrar nesse clã familiar, né? Eles acabam tendo confusões, né, internas entre eles, tá bom? Essa é a lei da hierarquia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do equilíbrio, muito importante também na nossa vida.
a lei do equilíbrio, o princípio de equilíbrio entre dar e receber. Eu só dou a você, se você, vamos dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Se eu tiver 3 maçãs e você me pedir, eu vou te dar, porque eu tenho de sobra. Mas se eu tiver uma maçã e você me pedir essa maçã, eu não posso te dar, porque eu vou ficar sem. A gente costuma fazer isso, né? Até mesmo assim financeiro, em relação com o dinheiro, né? Ah, fulano meu amigo tá precisando. Poxa, mas você quer o dinheiro de uma conta minha? Mas eu não vou pagar agora, eu vou emprestar. Não façam isso. Vocês estão quebrando a lei do equilíbrio. Você não tem culpa do seu amigo estar naquela posição. Se você tem sobra, e se for uma questão de consciência, tocou no seu coração, poxa, minha consciência, né, foi uma coisa de consciência mesmo, aí tudo bem, tá? Mas ainda assim, cuidado para não interferir na história, resolver a história do outro, tá? Isso é com ele. Dentro da família também existe muito isso, tá bom? Então, o princípio de equilíbrio entre dar e receber é determinado pela nossa consciência. Tá? Então a gente tem que utilizar também a razão aí, tá? A razão, o que é a razão? É entender o que é certo. Se eu tenho essa maçã, só uma maçã, eu posso sentir fome amanhã e não vou ter, porque eu tirei o que eu tinha, né? Então é consciência, junto com a razão aí. Então está ao serviço da troca nas nossas relações, tá? Mesma coisa, se eu passar a perna em alguém lá atrás, né? Olha só, se eu passar a perna em alguém lá atrás, eu vou ser passado. Eu digo que ela é muito parecida com a lei esqueci agora. Mas tem uma que eu gosto de falar muito, a lei do retorno. A lei do retorno é muito, 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 é como se fosse escrito aqui. É a lei do retorno, tá? Então, assim, assim que tiramos algo de alguém ou recebemos algo de alguém, nos sentimos obrigados a dar-lhes algo também, algo de igual valor, tá? Tente não tirar vantagem sobre as pessoas para se dar bem, porque você está quebrando a lei, tá? Se você vê que dentro do seu núcleo familiar, se aparecer algum paciente para você e dizer assim, meu irmão se endividou e agora eu estou endividada também, porque eu fui e fiz um empréstimo para ajudar ele. Você não tinha condições, você foi lá resolver uma história que é do seu irmão. Se você tem sobra, tudo bem, uma questão de consciência, mas se você não tem, você vai ficar emaranhado tão quanto seu irmão. Então, a lei do dar e receber, né? Tudo que eu dou, eu recebo de volta. Então, assim, se eu for fazer algo ruim, eu vou receber de volta, tá? No mesmo grau, ou até pior, tá? Então, assim, muito cuidado aí com a lei do equilíbrio, tá bom, meus queridos? Essas são as 3 leis sistêmicas. Em tudo que vocês forem fazer seus atendimentos, ou até mesmo se estão utilizando este curso para o seu próprio sistema, observe, né? Em cima das 3 leis sistêmicas, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. O que está quebrado nessa lei? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer para que tudo volte à ordem? Tá bom? Meus queridos, encerramos essa aula e até a próxima aula. Beijo!